Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, com muita alegria que me encontro, como sempre, né? E é maravilhoso poder repetir isso, que realmente é uma oportunidade incrível essa concedida a todos nós vivermos neste mundo, nesse planeta e neste momento histórico. Muitas vezes aqui estivemos e muitas outras vezes aqui estaremos ou em qualquer outro lugar, porque não existe um lugar no universo onde Deus não esteja. Os lugares mais insalubres que a gente possa imaginar, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, não estamos sós, não estamos nem estaremos abandonados. Deus é nosso Pai. Acho que quando a gente entende um pouco a mensagem de Jesus, que traz isso para nós, dentre muitas outras coisas, mas essa certeza de que somos filhos de Deus e que Deus era Pai dele e é nosso Pai também. E esse estudo que estamos realizando aqui do livro Obras Póstumas, do Allan Kardec, publicado anos e anos depois da sua desencarnação, no caso da de Allan Kardec, né? Mas com conteúdo, como sempre repito, pois pode ter um ouvinte novo, né? Alguém que está chegando pela primeira vez. Então é um conteúdo que foi produzido pelo próprio Allan Kardec, só não publicado por ele. Então é um livro posterior à sua desencarnação, por isso tem esse nome, Obras Póstumas, e que traz para a gente, né, um conteúdo incrível, que tem nos ensinado muitas coisas e nos dado a oportunidade de refletirmos sobre todas as coisas que envolvem o cristianismo, que envolvem a doutrina espírita. Então, mais uma vez, esse grande discípulo do Cristo para os tempos modernos, ou um grande apóstolo, né, que tem a ver com a condição dos tempos modernos, na sua estrutura onde ele compõe, né, esse trabalho, utilizando-se dessa estrutura científica, filosófico-científica, adaptando o conteúdo de pesquisa, mas utilizando o método científico para que as pessoas pudessem, por elas mesmas, poderem também chegar aonde ele chegou. Ele era um espírito que nasceu com essa incumbência. Ele desenvolveu a sua vida, a sua cultura, com uma mente aberta, mas muito voltada para aquilo que pudesse configurar o que era verdadeiro, mas não de uma forma fechada. Kardec nunca foi assim. Tanto é que no início, né, a gente vai ver mais tarde, no estudo da segunda parte deste livro aqui, quando lá chegarmos, em que ele inicialmente não aceitou assim de cara os fenômenos mediúnicos que estavam ocorrendo, né, chamados fenômenos ou fatos espíritas. Então ele precisou de um estímulo maior, de simplesmente uns comentários. Mas quando ele percebeu que podia ser algo sério, ele não deixou de ir lá investigar. E ele desenvolveu uma metodologia muito específica e muito mais, né, bem estruturada, para que não pudéssemos deixar passar qualquer tipo de mentira para as pessoas que poderiam vir a ter contato com esse trabalho que ele estava iniciando. Então a gente vê isso em Allan Kardec e é admirável. Ele abrir mão até de muitas coisas, inclusive da sua reputação de grande homem, de homem de ciência, respeitadíssimo, de emérito professor, dentre outras qualidades que esse homem teve em vida. Então, quando alguém assume a cátedra maior da sua existência, que é a cátedra do Espírito, e não se preocupa, né, deixa de preocupar-se com a cátedra humana, da estrutura científica que ele construiu com grande zelo, grande amor, mas quando ele percebe que algo muito maior a voltava e ele
ingressou nesse trabalho, ele aceitou essa tarefa árdua, ele aí assume essa cátedra superior espiritual, no sentido de trazer ou unir o conhecimento que existia a respeito das coisas materiais e o trabalho que a ciência desenvolvia, aquilo que até então ficava preso ou nas religiões tradicionais ou místicas do passado, ou preso na sacristia ainda, onde tentavam manipular esse corpo científico para que as coisas pudessem ser como alguns homens acham que tem que ser. Então eles querem determinar como a vida tem que ser, em vez de aprender com a vida e usufruir o melhor que dela há para aurir o necessário em si mesmo, para ajudar também a outros a construir um mundo melhor. Então a gente ainda vê um mundo muito desigual, como diz aquela belíssima música, né, do Gil, que diz, né, de um lado este carnaval, de um outro a fome total. Então a gente vê essa discrepância toda, né, essa desigualdade, tanto preconceito ainda, tanto racismo, tanta, né, coisa que a gente entende ser ruim. É claro que a gente não tapa o sol com as peneiras, nem estamos fazendo aqui nenhum tipo de propaganda vinculada a qualquer tipo de partido, seja religioso, seja político, nada nesse sentido, mas apenas refletindo sobre a atitude humana, sobre a maneira como o homem ainda se comporta, e não importa onde ele esteja, porque isso está em todo lugar, em todos os grupos, inclusive no nosso também, o chamado movimento espírita. Então todos temos dificuldades e problemas, porque somos humanos. A importância disso tudo é percebermos e trabalharmos para que seja construído o bem, o equilíbrio, a liberdade. A gente aprende que é importante ter liberdade, das pessoas pensarem e agirem. A gente não está aqui para julgar as pessoas, a gente está aqui para poder pensar, trazer para a nossa cultura pessoal, dizendo melhor, né? Trazer para a nossa cultura pessoal essa cultura que o Espiritismo está dando para a gente estabelecer uma comparação, uma aproximação, e aí fazer com que a nossa cultura pessoal ela se torne melhor, mais adequada, mais ampla, mais profunda. Então, isso é coisa muito boa mesmo. Mas vamos aqui iniciar, ou na verdade dar continuidade ao estudo de onde paramos na semana passada. Eu me chamo Carlos Henrique Parente, e aqui estamos semanalmente no programa Luz na Penumbra, neste quadro de estudo do livro Obras Póstumas, e esse programa acontece praticamente toda semana, onde outras obras do querido codificador têm sido aqui estudadas por outros irmãos, trazendo a lume, trazendo a conhecimento para nós que aqui estamos diante dos microfones da rádio, e também para aqueles que venham ouvir ou ter contato com este conteúdo e possam aurir daí um conhecimento necessário para poder se sentir estimulado até a buscar por si mesmo o conhecimento espírita. Porque não basta apenas um outro estar falando a respeito de algo. Este outro, assim como no meu caso, a gente procura estimular as pessoas com o conhecimento que a gente está esforçando-se para adquirir. E adquirindo esse conhecimento, aí vem o esforço para poder fazer aquela transformação moral, ou seja, uma transformação, um novo olhar para o conceito de vida, para o conceito de comportamento, para o conceito dos sentimentos e valores que temos em nós e que vai resvalar na vida de relação com as outras pessoas, com o mundo do jeito que ele é. Então, isso tudo é para isso, é para nós é que precisamos. Como disse o Cristo certa vez, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aquele que se entende são, que está num ponto equilibrado, ele pode abdicar de tudo isso, seguir uma vida maravilhosa, como acontece com alguns homens, e não são poucos não, muitos homens, nem todos vão precisar mergulhar em certas questões, porque eles já possuem isso em si próprios. Então são pessoas que elas vão gastar o seu tempo de vida de uma forma muito mais equilibrada na relação com as outras pessoas e com as circunstâncias. E nós
muitas vezes, e aqui estamos fazendo isso, estamos tentando aprender um modo eficaz, construindo uma economia que venha realmente favorecer a nossa pessoa, mas também considerando a pessoa de todas as outras, ou todas as outras pessoas, fazendo aqui uma confusão na forma de falar. Mas o querido amigo ouvinte é paciente, está ouvindo, está entendendo exatamente o que a gente está querendo dizer. Da importância disso tudo é para nós, é o amor de Deus para nós, é a misericórdia divina para todos nós, nos ajudando a perceber a beleza da vida com todo o seu contorno maravilhoso, criado por Ele, para que tudo possa, no futuro, estar de acordo com o Filho de Deus que está sendo construído pouco a pouco, ou, na verdade, o Filho de Deus que está se construindo pouco a pouco. E então, vamos lá, nós paramos aqui, estamos no último item do estudo que Kardec faz sobre a natureza do Cristo, nessa questão que o ser humano conseguiu vincular, né, de maneira tão absoluta a figura de Jesus à figura de Deus, como se fosse uma única pessoa. E Kardec vai trabalhando e desconstruindo essa forma de muitas pessoas crerem, acreditarem que seja verdade, pois são pessoas distintas. Deus é incriado. Ele sempre existiu. Ele é o criador de todas as coisas. Jesus, entre aspas, é uma dessas coisas que Deus criou. Não é coisa no sentido de objeto, mas falando da criação divina. Então, assim como todos nós, por isso que é tranquilo a gente falar a respeito de Deus como nosso Pai, assim como Jesus também falava. E é Ele que diz isso, meu Pai e vosso Pai, como a gente já leu aqui em outros textos nos programas, né, anteriores. Nós estamos no último, que é o item 9, cujo título principal é Filho de Deus e Filho do Homem. Então, eu vou pegar aqui agora de onde eu parei, né, no último programa, para a gente dar continuidade, que esse é o último texto de estudo desse assunto, que é da natureza de Cristo. E a gente vai entrar, né, num outro ponto de estudo a partir do momento em que acabarmos isso aqui. Não acredito que hoje ainda consigamos acabar, mas do próximo programa talvez não passe. Então vamos lá. É um título aqui, na verdade um texto também aqui do livro de Ezequiel, que foi o último que nós lemos na semana passada, também do capítulo 3, versículo 25, que diz o seguinte: E tu, filho do homem, sabe que eles têm deitado sobre ti cadeias e te ligarão com elas, e tu não sairás do meio delas. Porque aqui está sendo discutido nessa parte, Kardec faz, esse conceito de filho do homem, né, e filho de Deus. Então, um termo muito utilizado até por Jesus e também no Velho Testamento, como está aqui no livro de Ezequiel, e Daniel também era chamado de filho do homem. O que significa isso? Então, recorrendo aqui mais uma vez ao professor Carlos Torres Pastorino, um grande estudioso, que pertenceu às lides católicas durante muitos anos, depois ele deixa, né, de ser católico e passa a adotar a crença espírita, mas sempre reservou a si próprio o direito de livre pensador, de pesquisador, de escritor, que é muito conhecido, o livro Minutos de Sabedoria, que vendeu muita coisa, as pessoas têm até hoje esse livro com muitos pensamentos muito bacanas. Pastorino publicou outros trabalhos muito interessantes, né? Ele que falava vários idiomas e era considerado latinista e helenista, ou seja, uma pessoa que conhece profundamente não só a língua latina e a língua grega, mas também conhece profundamente a sua cultura na antiguidade. Então, esse é um título que não é dado para qualquer pessoa, quando alguém é considerado um latinista e um helenista. Então, o Pastorino, nesses estudos que ele realiza a respeito desse termo, filho de Deus e filho do homem, principalmente,
o Filho do Homem seria o produto da humanidade. É como se fosse, né, quando a gente pensa no aspecto espírita, falando de evolução espiritual, ou seja, é como se fosse o resultado. É o ponto onde o espírito amadurece. Então, ele é o resultado de todo o processo evolutivo. Então, ele é o produto de tudo que aconteceu. Então, o termo Filho do Homem é dado neste sentido. Então, o espírito de Daniel ou de Ezequiel, como aqui estamos lendo, foram chamados de filhos do homem, ou filho do homem. Isso é um título muito profundo. É como se a gente dissesse que daquela evolução planetária ali, por exemplo, aquele espírito era o mais evoluído de todos. Ele alcançou um estado até muito superior àquela evolução planetária ali. Então não é um título dado a qualquer um. A gente vê que nas escrituras, a gente vê esse título dado a Daniel, dado a Ezequiel, e ao próprio Jesus, que ele atribui a si próprio, o Filho do Homem. Ou seja, ele é o produto desse processo evolutivo. Só que no caso de Jesus, ele é o final, o fim do produto, né, do processo evolutivo em todos os sentidos. Ele não é só Filho do Homem no sentido do Daniel e Ezequiel, não. Ele é um espírito puro, que está lá naquela estudo que Kardec faz no Livro dos Espíritos, na escala espírita, ali a partir do número 100 do Livro dos Espíritos. Então, acho que na questão 113 está lá o ápice desse processo evolutivo, que são os espíritos puros, que eles não recebem influência nenhuma da matéria. Nenhum espírito influencia o pensamento de um espírito puro. Este espírito puro é que influencia o pensamento dos outros. Não confunda influenciar com manipular. Então, não é nesse sentido. Então, o espírito que alcança esse estado de pureza, ele é aquele que Kardec determina lá em A Gênese como um espírito que alcançou um estado de perfeição relativa aos seres criados, porque absoluto somente Deus o é. Então, guardem aí essas coisas todas que euzinho aqui, tu falo do Carlos Henrique Parente, que não é para embolar a cabeça do amigo ouvinte, mas é para poder ajudar a esclarecer. E qualquer dúvida a gente pode conversar a respeito mais tarde, em outro momento, através de um outro canal a respeito disso aí. Mas aqui é só para poder ajudar a gente nessa concepção aqui que Kardec traz para nós, desses conceitos, né, de filho do homem. Então, relendo aqui o texto em que, né, estamos aqui fixados nesse momento. E tu, filho do homem, sabe que eles têm deitado sobre ti cadeias e te ligarão com elas, e tu não sairás do meio delas. Então, Ezequiel, capítulo 3, versículo 25. Mais um, para a gente juntar alguns e depois comentar um pouco mais a respeito, né? E foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: E tu, filho do homem, dize: Isto, diz o Senhor Deus, à terra de Israel: O fim vem o fim sobre as 4 pragas da terra. Também no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículos 1 e 2. Um outro texto agora também de Ezequiel. E no ano 9, no 10º mês, a 10 dias do mês, foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: Filho do homem, escreve com pontualidade este dia, em que o rei da Babilônia se postou contra Jerusalém, hoje mesmo. Ezequiel, capítulo 24, versículos 1 e 2. Mais um texto agora. E foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: Filho do homem, eis aqui estou eu, que te tiro de um golpe o objeto mais agradável de teus olhos. Mas tu não te lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas pelo rosto. Geme lá para ti. Não tomarás luto, como se faz pelos mortos. Fique-te atada na cabeça a tua coroa, e tu terás metidos nos pés os teus sapatos. Não cobrirás com o véu o teu rosto, nem comerás manjares que se dão aos que estão de nojo. Eu, pois, falei de manhã ao povo, e à tarde morreu minha mulher. E ao outro dia pela manhã, fiz o que o Senhor me tinha ordenado. Ezequiel, capítulo 24, versículos 15 a 18.
e mais um pouquinho aqui, porque o Kardec ele vai colocando uma sucessão de textos bíblicos que tem a ver com a estrutura central desse trabalho que ele realiza aqui, para depois ele fazer um comentário a respeito geral de tudo. Então, por isso que a gente vai seguindo aqui. Então, mais um texto. E foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: Filho do homem, profetiza sobre os pastores de Israel. Profetiza e dirás aos tais pastores: Isto diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentavam a si mesmos. Não são os rebanhos os que são apacentados pelos pastores? Que chamada, hein? Livro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 e 2. E mais um texto. Então o ouvi, eu falando-me dentro da casa, e o homem que estava ao pé de mim me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde eu habito para sempre no meio dos filhos de Israel. E os da casa de Israel não profanarão mais para o futuro o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, pelas suas devassidões, e pelos sepulcros dos seus reis, e pelos seus atos. Capítulo 43, versículos 6 e 7. E mais um texto aqui agora, e este não é de Ezequiel, não. Porque Deus não ameaça como os homens, nem ele se inflama em ira como os filhos dos homens. Judite, capítulo 8, versículo 15. E aí, Kardec vai fazer um comentário aqui. Então vamos, aos comentários do nosso querido codificador. É evidente que a qualificação de filho do homem em grifo quer dizer aqui, nascido do homem, também em grifo, por oposição ao que está fora da humanidade. A última citação, tirada do livro de Judite, não deixa dúvida acerca da significação daquela expressão empregada em sentido estritamente literal. Então, a gente já vai resgatando um pouco do que eu falei atrás, ainda há pouco, Filho do homem, o produto da humanidade, ou seja, aquilo que é nascido do homem. Então, a gente vai percebendo, os contextos como eles se aproximam para entender esses caminhos que as escrituras trazem para a gente. Eu não vou ter muito mais tempo para poder trabalhar, mas eu vou fechar só aqui esse parágrafo que é importante, e no próximo programa a gente vai conseguir concluir tudo isso direitinho, sim. Então, diz aqui o texto, mas esse parágrafo aqui: Deus não designa Ezequiel senão com aquela expressão, certamente para lembrar-lhe que, apesar do dom da profecia que lhe foi concedido, não pertencia menos à humanidade, a fim de que se não julgasse de natureza excepcional. Jesus dava-se aquela qualificação com singular persistência, porque só em raríssimas circunstâncias se disse filho de Deus. Em sua boca não pode ela ter outra significação que não seja lembrar que também ele pertence à humanidade, assemelhando-se assim aos profetas que o precederam, aos quais se comparou, aludindo à sua morte, em grifo aqui, quando disse: Jerusalém, que mata os profetas. Então, realmente, essa citação de Jesus cabe também a ele nesse sentido, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos embaixo das asas, assim como faz a galinha com os seus pintinhos, fazendo essa imersão maravilhosa, essa relação de afetividade. Então ele é filho do homem, produto da humanidade, só que está no topo da escala, um espírito puro, em que tem acompanhado cada um de nós na sua trajetória evolutiva. Mas hoje nós vamos ficando por aqui, querido amigo ouvinte.
retornando no próximo programa, para darmos continuidade aqui, o fechamento desse estudo tão bacana a respeito da natureza de Cristo. Muita paz a todos, que Jesus nos conceda a sua paz e possamos caminhar, até o próximo programa, nesse sentido. Muito obrigado. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas, a todos. Estamos aqui de volta para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. E nós demos no programa anterior início ao estudo das instruções dos Espíritos, que tem em seu tópico a lei do amor, que se inicia aqui no item 8, com a mensagem de Lázaro, depois no item 9 a mensagem de Fenelon e a mensagem do item 10 do nosso irmão Samson. Então nós paramos o estudo no finalzinho da mensagem de Fenelon. Vamos terminar a leitura para completar o nosso comentário. Diz assim o nosso irmão: os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Vocês vejam bem que o amor melhora até a raça humana, em todos os aspectos. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática dessa sentença. Não façais aos outros o que não gostarias que os outros vos fizessem. Fazer ao contrário, todo o bem que puserdes fazer-lhes. Isso é uma tendência inexorável, não há como escapar disso. Todas as pessoas um dia vão entender isso, que viver dentro do amor é muito mais gostoso, mais confortável, que viver nessa confusão que a gente vive. Na hora que todos obedecerem à lei divina, a lei do amor, a sua tendência é todos serem felizes, porque quem está obedecendo hoje a lei do amor é feliz. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cederá a despeito de si mesmo ao amor verdadeiro. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que está em vossos corações em estado latente. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, isto é, todas as virtudes que são filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar essas palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice obrigaram a suspender o curso de suas pregações, ele, João, se limitava a repetir essas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e logo tereis a terra transformada num paraíso em que as almas dos justos virão repousar. São as palavras do Fenelon, mas são verdadeiras, gente, é uma questão de lógica. Nós sabemos, se estamos amando, estamos praticando bem, nós nos sentimos felizes. A nossa felicidade só termina quando estamos em contato com o não amor. Aí dá problema, porque são pessoas que agem de outra forma, então complica. Mas se todos agirem dessa forma, a tendência é que tudo fique numa boa. Eu costumo dar um exemplo de brincadeira, mas é muito sério.
Vocês imaginam se todo mundo hoje resolvesse obedecer às leis do Detran, lei do trânsito, todos obedecessem regularmente, rigorosamente essas leis, ninguém estacionasse em lugar proibido, ninguém avançasse sinal, ninguém parasse o carro em cima da faixa, ninguém ultrapassasse na faixa contínua, ninguém cedesse velocidade, vocês acham que o trânsito seria melhor ou pior? O trânsito ia ficar pior do que está hoje? Não. Ia ficar melhor, porque todo mundo está obedecendo certinho, não dá confusão. Existe no Brasil cidades em que isso acontece, isso não é uma utopia. Há no Brasil cidades, vamos dizer, cidades menores, mas que acontece. E alguns lugares fora do Brasil, em outros países, que também há cidades, e que isso acontece. Todos obedecem numa boa e todo mundo vive mais feliz. Então é a mesma coisa com o amor. O dia que todos praticarem o amor, vocês acham que o mundo vai ficar pior ou vai ficar melhor? É uma questão de lógica. Vai ter um mais malvadão, vai entender isso. Que ele também quer amor para ele. Ou você acha que ele não quer também? Ele não está com vontade de fazer para os outros, por causa do egoísmo. Mas se ele gosta do amor, ser recebido com amor, um dia ele vai entender, se ele fizer assim também, ele vai ficar mais feliz ainda de que quando ele recebe. Mas é uma questão de tempo, como nosso irmão diz aqui. A outra mensagem, como eu disse, do irmão Sanson, que é um ex-membro da Sociedade Espírita Paris, em 1863, que ele mandou essa mensagem. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito a fim de seres amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, praticando esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o vosso envoltório terreno. Está dizendo que se nós começarmos a praticar essa máxima de nos amarmos muito, ainda nesta vida, vamos colher os benefícios disso, gente. Isso é instantâneo. Você começa a pensar nisso, começa a tentar praticar isso hoje, amanhã já tem colhendo benefícios, não há dúvida. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, já tendes uma certeza, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. É fato. A hora que nós entendemos, aceitamos, compreendemos o que é a vida futura e como temos que agir nesta para colher os resultados no futuro, a vida futura não é a próxima encarnação. A vida futura é amanhã. Nós vamos começar a colher os benefícios disso no dia seguinte. Isso aí é certo. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes, sem constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo antes de terdes dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros aquilo que desejaria para si mesmo. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham vossos irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados, já que os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos dá como tanta prodigalidade, porque, de vossa parte, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de amparo, a fim de que sejais todo o amor, toda a justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para seres amados, abrirá caminho. Ela é revolucionária e segue uma rota firme e inevitável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, vós infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Isso é um fato. Hoje nós somos muito melhores que éramos há 100 anos, gente. Não há comparação. Vocês conhecem a história. Peguem a história, leiam a história. Aqueles personagens fazendo um monte de coisas erradas, um monte de besteira, bobagens, maldades, éramos nós. E aquelas coisas nós hoje não temos coragem de fazer. Achamos um absurdo que se tinha feito. Então nós melhoramos, ele está dizendo aí que isso é verdade.
Mudastes tanto em proveito vosso que aceitais sem contestação uma porção de ideias novas sobre liberdade e fraternidade que outrora teríeis rejeitado. Então, todas as ideias de liberdade e fraternidade que naquela época nós rejeitávamos, queremos guerras, revoluções por causa disso, hoje aceitamos mais a liberdade de todos, a fraternidade, aceitamos mais. Aqui é a emissora da fraternidade, gente. E nós estamos aceitando que o mundo tem que se tornar mais fraterno. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda não puderem entrar no vosso cérebro. Então, essas coisas que ainda temos dificuldade de aceitar, coisas que o amor nos conduz, nós achamos que não dá, está difícil, não entenda por quê, porque o outro não faz, que vou dar o troco. Essas coisas todas que nós hoje ainda fazemos e não conseguimos aceitar, parar de fazer, daqui a 100 anos, nós aceitaremos numa boa. Isso é o progresso do mundo. Pegue a história da antropologia, vê que nós saímos das cavernas, gente. Estamos aqui, moral, intelectualmente, materialmente, muito mais avançados. Então o futuro nosso é o avanço. Por que vamos ficar perdendo tempo esperando? Vamos, a partir de agora, começar a praticar a lei do amor. Hoje, quando o movimento espírita tem dado tão grandes passos, vede com que rapidez as ideias de justiça e renovação contida nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda. A do século passado, que implantou no seio da sociedade as grandes ideias de progresso. Ele, no caso, está falando do século XVIII, que isso aqui foi escrito no século XIX. Nós estamos no século XXI. Realmente essas ideias de fraternidade, liberdade, né, de acabar com os impérios absolutistas, acabar com a escravidão, começaram no finalzinho, segunda metade do século XVIII, nos 1700. Então, isso é um fato. Essas ideias todas começaram lá. A da Revolução Americana, as ideias principais da Revolução Francesa e outros pensadores em outros países, na Alemanha, na França, na Inglaterra, em outros lugares, todas essas ideias. Então, no século XVIII, do século XIX, melhor dizendo, já havia a colheita dessas ideias. Nós estamos no século XXI e isso tudo hoje em dia já está florido. Ninguém contesta mais que tem que haver liberdade, fraternidade, igualdade, aquele lema da Revolução Francesa. Ninguém contesta isso. Você pode não praticar, mas sabe que isso não pode ser contestado. É como tudo se encadeia em direção ao Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Graças a ele, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de malquerença entre os povos. Grandes ideias de renovação pelo Espiritismo, tão bem descritas em O Livro dos Espíritos, produzirão o grande milagre do século vindouro, o de conciliar todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação desse preceito bem compreendido. Amai bastante para seres amados. Sanson. Então, gente, essas 3 mensagens que nós estudamos nesta semana, que trata da lei do amor, são fundamentais para que nós entendamos de que se trata tudo. Nós estamos impelidos num progresso constante e infinito em direção ao reino de Deus, que foi isso que Jesus veio nos ensinar, veio pregar para nós, o advento da boa nova, do Evangelho, advento da lei de Deus, do reino de Deus, para o qual nós tínhamos que enviar os nossos tesouros. Não os tesouros aqui na terra. Ele diz, não acumuleis tesouros na terra. Acumuleis tesouro no reino de Deus. E as coisas materiais vos serão dadas em acréscimo. Então nós temos que focar no reino de Deus. E quais são os tesouros do reino de Deus? São nossas virtudes. Como disse aqui, a abnegação, a resignação, a paciência, a humildade, o devotamento, o sacrifício,
São essas virtudes que nós temos que praticar, que são os tesouros para o reino de Deus. E podemos ficar tranquilos que as coisas materiais não nos vão faltar. Como disse Jesus, o Pai não deixa um pardal morrer de fome. Ele veste os lírios do campo e não vai nos deixar nus nem com fome, se nós praticarmos isso. Só estaremos nus e com fome se não praticarmos. Aí estamos dependendo só de nós. Mas se nós estamos praticando a lei do amor, a lei de Deus, estamos mandando esses tesouros para o reino de Deus, por que Deus vai nos abandonar se nós estamos fazendo o que Ele pediu? Não teria sentido. Então nós temos que ter fé nisso, temos que ter confiança nisso. E como eu disse, esse futuro, essa vida futura para a qual nós estamos trabalhando hoje, para que ela seja boa, seja melhor, sem problema, sem encrenca, não é na vida próxima, não é daqui a não sei quantos anos, é amanhã. Começa amanhã. Se eu começo hoje a praticar a lei do amor, da caridade, me enquadrar nessas virtudes, instantaneamente já começa o reflexo, as coisas já começam a se abrir, os livramentos começam a acontecer, a gente começa a ter um desafogo. É claro que não vai ser amanhã que eu vou de repente acertar a Mega Sena, não, e até porque isso talvez nem me fizesse bem, mas eu estou num sufoco financeiro, vai dar uma aliviada. Eu estou num sufoco de saúde, vai dar uma aliviada. Alguém que eu amo está passando por uma dificuldade muito grande, vai dar uma aliviada. Leve, gradativa. Quando a gente vir, já passou um tempo, mas realmente está menos complicado. Porque nós temos muita conta para pagar. Mas alguns boletos ali foram divididos. Vai pagar só metade, vai pagar menos. Porque nós decidimos focar na lei do amor. Resolvemos obedecer à lei do trânsito. Então vai fluir melhor para nós. Então se eu resolver atender a lei de Deus, vai fluir melhor para mim. Sem dúvida alguma. É claro que eu decido isso hoje, tento praticar isso hoje, e amanhã já estou fazendo o contrário. Claro, eu não sou perfeito. Como eu disse aqui no item 8, o irmão Lázaro, nós temos um instinto ainda que vem conosco desde sempre, desde que fomos criados. E esse instinto tem que ser trabalhado pelos nossos sentimentos, pelas nossas sensações, até se transformar no amor. Ainda está longe de se transformar no amor puro ainda. Nós estamos no exercício. Como eu disse, nós estamos no meio do caminho. Então nós ainda convivemos com essa situação. Mas já sabendo disso, quanto menos coisas eu deixar por conta do instinto, aquilo que me deu na cabeça eu vou fazer, quanto menos vezes eu agir assim, mais chance eu tenho de praticar o amor. Se eu der um segundo para pensar antes de dar uma resposta atravessada, antes de revidar alguma coisa, ou de maldizer a Deus porque eu estou passando por uma dificuldade, um tropeço, antes de fazer isso, eu parar 1 segundo, 2 segundos e pensar, eu já estou começando a praticar a lei do amor. Comigo mesmo, estou me amando pelo menos. E se eu praticar isso com os outros, não revidar na hora que a pessoa fez uma agressão, me ofendeu, eu parar 1 segundo, não vou fazer isso, não vou revidar, já está de bom tamanho. Nós estamos começando no processo. Não vamos querer também, a partir de hoje, eu vou virar o Chico Xavier e Maria Teresa de Calcutá. Não vou virar. Nem eu viro, não estou. Estou aqui há 26 anos pregando o Evangelho e mudei muito pouco, gente. Porque é difícil. Mas eu já tenho consciência de que essa mudança é inevitável, para o meu bem. E estou tentando. Estou colhendo alguns frutos aqui ou ali. Podia estar melhor, sem dúvida alguma. Mas é aquilo que diz Kardec a respeito do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita reconhece pela sua transformação moral, que é o que nós estamos passando. Nós estamos nos transformando moralmente, aceitando a moral do Cristo, não a nossa, que era tomar lá da cá. Bateu, levou. Nós estamos mudando a nossa moral. E empreende esforços para dominar suas más inclinações. É o que nós temos que fazer, nos esforçar para domar as atitudes instintivas que ainda estão dentro de nós. Nós temos que nos esforçar para isso. 1 segundo para pensar já muda tudo. 1 segundo para pensar antes de reagir, já os espíritos vêm nos ajudar com esse segundinho para nos ajudar a segurar a onda.
Esse é o esforço que nós temos que fazer. Então, eu considero essas 3 mensagens fundamentais para a nossa virada na vida. É a hora que nós vamos virar. Estamos indo numa direção, vamos mudar agora para outra direção. Nossa rosa dos ventos vai mudar a direção. Estava num rumo tal, não, o rumo é outro, vamos virar aqui. Mas vamos ter que voltar tudo. Sim, vamos voltar tudo. Estávamos no caminho errado. Vamos fazer igual o filho pródigo, vamos voltar para a casa do pai. Estávamos achando que estávamos na boa, não estávamos. Sentimos que estamos errados, vamos voltar para a casa do pai. Esse é o nosso objetivo. É como diz ali o budismo. Nós vamos voltar para a linha nossa de vida. Ou seja, o nosso karma. O karma é voltar para a linha certa, que é em direção à luz, em direção ao Dharma, que é o reino de Deus. O karma é isso. São as atitudes que nós tomamos erradas. E aí nos força a tomar o caminho certo. Acordamos para isso, vamos voltar. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos voltando para a casa do Pai, gente. Nós estamos fazendo isso. Nós somos os filhos pródigos. Recebemos de Deus uma fortuna, que é a vida nesse planeta. Aprontamos demais, abusamos tudo. Agora estamos aqui sofrendo. Pai, por favor, me aceite de volta que eu estou na pior. Ele está aceitando. Ainda está feliz, porque nós estamos voltando. Não podemos decepcioná-lo. Começamos a voltar, depois para. Não dá. Empreendemos o caminho em direção ao reino de Deus, ao Dharma, como falam lá os hindus, os budistas. Então nós não podemos mudar. Devagarinho, mas vamos chegar lá, gente. É isso que ele espera de nós. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.